Caríssimo Padre Gilson, pároco desta comunidade de Santa Rita de Cássia, querido irmão, querida irmã, como é bom nos encontrarmos mais uma vez, ver rostos tão conhecidos e uma mesma fé que nos une. A você também que nos acompanha de casa, peço de modo especial que no início desta homilia o Espírito Santo venha sobre nós, para que eu não atrapalhe aquilo que Ele mesmo quer falar em cada coração. E para isso, mesmo sentados, vamos rezar assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amado irmão, querida irmã, nós estamos vivendo um tempo festivo, este tempo festivo na vida da igreja que damos o nome de tempo pascal. 7 semanas e já nos aproximamos, claro, de 2 grandes solenidades. Próximo domingo celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor, onde o Senhor precisa subir ao céu. E a promessa dele é que não nos deixará órfãos. Ele nos dará um outro defensor, nos dará um paráclito que vai nos defender nas estradas da vida, na nossa caminhada de fé. Então, passado domingo seguinte, teremos então a solenidade de Pentecostes. Mas antes que aconteça essas solenidades, nós percebemos Jesus em um tom de despedida. Jesus disse de modo bem claro: eu vou para o Pai, eu preciso ir. E o versículo 5 diz assim: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Aqueles apóstolos, eles estão tristes porque não terão mais a presença física de Jesus entre eles. Eles não estarão acompanhados por Jesus, o seu grande companheiro, aquele que caminhou com eles ao longo de 33 anos, mas Jesus está preparando os discípulos para caminharem com a presença sacramental. Jesus que se dá então nesses desdobramentos da sua palavra e também na força dos sacramentos, de um modo especial, a Eucaristia. Mas aqueles discípulos entristecidos, Jesus vem de modo bem claro confortá-los, dizendo: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Alguém pode perguntar: padre, por que tudo isso teve que se concretizar? Jesus teve que subir ao céu? Não dava para Jesus finalizar toda a sua missão ali, junto com seus apóstolos, e levá-los também para o Pai? Tinha que mandar esse Espírito para que depois eles fizessem a experiência de caminhar sem a presença física de Jesus nesse mundo? Eu digo para você, querido irmão, querida irmã, tudo isso faz parte do processo, ou melhor, do projeto de salvação que Deus tem para com a humanidade. Quando a gente volta lá para as primeiras páginas da Bíblia, lá no livro do Gênesis, Deus cria o homem e a mulher em estado de graça. 2 palavras são colocadas aí, que é a imortalidade e a impassibilidade. O homem e a mulher não poderiam nem morrer e nem sofrer. Mas aí vem uma situação complicada, que é aquela realidade do pecado original, onde por desobediência, o homem e a mulher decidem fazer a sua própria vontade e perde esse status da graça original, dessa graça que Deus já havia colocado no coração deles. Algo bonito que Deus deu ao ser humano foi a liberdade, e nesse mau uso da liberdade, eles então permitiram o pecado que tirou deles essa possibilidade de ser imortal. E Deus agora precisava então fazer esse processo de
caminhar com o homem e a mulher para resgatá-lo desse pecado, para colocá-los de novo na vida. E Jesus faz parte desse processo de obedecer à vontade do Pai para que a humanidade pudesse ser salva por meio dele. Gente, por onde eu tenho andado nesses últimos dias, Deus ele tem me indicado um caminho querigmático. Falar do amor de Deus que nos visita, que nos ama, do Deus que criou o ser humano por amor e no amor. E Ele olha para você e diz: filho, eu te amo. Independente do seu pecado, eu amo você. Aí alguém pode perguntar: padre, mas Deus me ama tanto, por que eu não consigo sentir esse amor dele para comigo? E então nos passos do querigma, que são 6, vem um segundo passo que diz: é o teu pecado que não te deixa experimentar esse amor de Deus de um modo tão concreto. Daí vem o terceiro passo do querigma que diz: você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que vem para te resgatar. Hoje você precisa se perguntar: por que eu tenho caminhado ao longo de toda a minha caminhada de fé, lutado contra este pecado, contra esse vício e não tenho conseguido sair? Aí você precisa colocar na sua mente isso: eu preciso de um Salvador. Se você não tem um Salvador que vem para te salvar do seu pecado, você não sai dele. E aí vem o quarto passo do querigma, que é aderir com fé, professando: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E só nele eu encontro essa verdadeira salvação. A fé exige então de nós esta aceitação da palavra, que nos leva a uma mudança de vida, a converter-nos. Mas aí vem o quinto passo, que é o Espírito Santo. E nós estamos preparando para a festa de Pentecostes, compreendendo isso. Sem o Espírito Santo, eu e você não vamos a lugar nenhum. É o Espírito que nos leva a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E a própria Sagrada Escritura vai nos dizer: ninguém, a não ser na presença do Espírito Santo, pode dizer Jesus é o Senhor. Somente na ação do Espírito Santo nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, aquele que vem para nos dar vida nova. E é essa presença do Espírito Santo em nós que clamamos para que possamos caminhar nas estradas da vida firmes. E aí vem o último passo, que diz da vida em comunidade, integrar-se à comunidade cristã. Não dá para viver a experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele, e viver essa experiência e querer viver de modo egoísta. Na comunidade, nós nos fortalecemos para continuar a caminhada. E lendo esta obra de Prado Flores, eu encontrava em determinado momento a passagem onde Moisés, ele tinha um chamado, tinha uma missão, e ele tinha então aquele povo para conduzir, para passar com aquele povo pelo deserto para chegar à terra prometida. Moisés se coloca então diante do Mar Vermelho, e ele não tinha algo de extraordinário com ele, mas ele tinha unicamente um cajado e a força do Deus que o enviou. E ao bater então com aquele cajado no Mar Vermelho, o mar se abre, e ele é capaz de então conduzir aquele povo pelo deserto. Mas abre-se para nós aqui então um leque de reflexão para entender que eu e você, nós estamos passando por esse deserto da vida, assim como o povo de Israel passava por aquele deserto. Mas não se passa o deserto sozinho. Eu fico tentando imaginar se aquele povo se dispersasse e cada qual tentasse passar por aquele deserto sozinho, não conseguiria. Então eu e você somos chamados a, em comunidade, caminhando sob esta guia do Espírito Santo, buscar a salvação. E é interessante que quando se fala do Espírito Santo, Prado Flores escreve assim: cada um de nós há de ter o seu próprio Pentecostes, mediante uma oração na qual se peça e receba uma efusão abundante do Espírito Santo, e sejam manifestados seus dons e seus frutos. Sabe por quê, gente? Muitas graças não chegam na vida de tantos filhos e filhas de Deus, porque não tem pedido o auxílio do Espírito Santo para caminhar consigo. É o Espírito Santo que nos leva a reconhecer também os grandes feitos dos santos, dos tantos santos e santas que já passaram por esta terra. Sem o Espírito de Deus,
escreve isso, sem o Espírito de Deus, eu não vou a lugar nenhum. É preciso que esse Espírito venha sobre mim, sobre você, e aconteceu de fato isso em Pentecostes. É bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Aí a gente compreende, gente, por que Jesus precisou morrer na cruz, precisou ressuscitar, e precisou então caminhar com os discípulos ao longo de algum tempo, e agora vai subir para o Pai, e vai nos permitir o Espírito Santo para caminhar conosco. É parte de um projeto de obediência, onde Ele, obedecendo à voz do Pai, nos permite agora caminhar com o Espírito, e nessa presença da Trindade, ganhar a salvação da nossa alma. Hoje eu pergunto a você, como está a sua experiência com o Espírito Santo? Nenhum santo, nenhuma santa se santificou sem a presença do Espírito. Mas eles caminharam sob a guia do Pai, sob a ação do Filho Jesus que salvou, mas com esta guia do Espírito Santo que ajudou a caminhar pelas estradas da vida, e tanto que se tornaram então para nós instrumentos de salvação. Hoje, olhar para esta palavra, nós encontramos então a primeira leitura e vemos que os apóstolos, também eles ficaram inebriados desse mesmo Espírito. E compreendemos então hoje o relato de Paulo e Silas. Nós já estamos no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas estão ali realizando milagres, prodígios na vida das pessoas, não eles mesmos, mas eles compreendem que é a ação do Espírito que realiza essas maravilhas na vida daqueles homens e mulheres. Mas isso incomoda a sociedade daquele tempo, né? Mandaram prender Paulo e Silas, e eles estão na prisão, e aqui cabe a nós, gente, que uma reflexão sobre como lidar em situações difíceis da vida. Eu olho para o rosto de cada um de vocês aqui, cada qual com a sua história, Deus que fala individualmente, que conhece cada coração, que sabe o que você está sofrendo atualmente, que sabe os seus desafios, as suas lutas, as suas batalhas travadas, mas esse Deus que nos dá também a possibilidade de uma reflexão a partir de Paulo e Silas, como eles se viraram diante de situações adversas. Hoje para você e para mim é esta reflexão. Qual a situação adversa que estamos vivendo hoje? Paulo e Silas estavam ali na prisão e poderiam estar reclamando, poderia dizer: Senhor, nós estamos pregando o teu nome, estamos falando da tua boa notícia, que o Senhor salvou a humanidade, que o Senhor morreu na cruz, mas que o Senhor ressuscitou. Mas sob a ação do Espírito Santo, o que aqueles dois fazem? Eles não reclamam, eles estão louvando a Deus. Olha a palavra como dita aí. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Está aí, querido irmão, querida irmã, uma chave de leitura para que quando eu e você, passando pelas grandes dificuldades que passamos, não reclamar, clamar a Deus. Eu acho que eu já falei disso aqui, né, Padre Gilson? Dona Maria Francisca que me ensinou muito isso. Padre, às vezes diante da dificuldade a gente reclama, não é, Padre? Eu dizia, às vezes é isso mesmo, Dona Maria Francisca, mas ela dizia assim: a gente não deve reclamar não, Padre, que reclamar é dar ré, é caminhar para trás, mas a gente, ao invés de reclamar, a gente deve clamar mais. E hoje a palavra vem nesses termos, né? Eles estavam à meia-noite, ao invés de estar reclamando, rezando e cantando hinos a Deus. Eu não sei o que eles cantavam, mas eu sei que eles estavam colocando na presença de Deus aquela situação difícil. Está vivendo alguma situação difícil na vida hoje? Olha para Paulo e Silas, entenda isso. Eles estão dizendo com a vida, com esse testemunho deles, à meia-noite, ao invés de estar reclamando, ao invés de estar lamuriando, ao invés de estar trazendo lamentação com eles, rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. Eu fico pensando aqui, gente, tentando criar essa cena na cabeça, né? Aqueles outros prisioneiros talvez estavam dormindo lá e observando. Aqueles dois que estavam cantando, estavam ali louvando a Deus. Parece que estava rezando o rosário 4 horas da manhã ali na prisão.
Talvez aqueles outros prisioneiros, olha, deixa a gente dormir. Mas eles tinham a certeza que o Deus a quem eles serviam era muito maior do que essa prisão onde eles estavam. E olha o que acontece no versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Gente, quando a nossa fé é grande, nós passamos por todos os desafios, por todas as tormentas da vida e não perdemos a fé. E inabaláveis, seguimos adiante. E nós estamos vivendo, gente, um mundo tão estranho, tão esquisito, que parece que está sempre jogando a nós, sempre para baixo, sempre como algo depressivo que está tentando minar as forças das pessoas, que está tentando fazer você pensar que afinal estamos servindo a Deus, mas parece que só o mal que está vencendo nesse mundo. E aí a gente compreende que uma árvore, quando ela cai, ela faz mais barulho do que 100 outras que crescem numa floresta. O bem está sendo feito, gente, mas muitas vezes o mal está fazendo mais barulho, mas não é por isso que vamos deixar agora de conduzir a nossa vida de acordo com essa experiência de fé. Começa a perceber a sua vida, começa a perceber a sua história e pergunte-se a si mesmo: será que diante dos desafios e das batalhas da vida, eu tenho reclamado, eu tenho lamuriado, eu tenho ficado cabisbaixo, eu tenho me colocado hoje como Paulo e Silas e com aquela expressão de fé? Esta prisão, este alicerce da prisão que se move, esse terremoto tão violento que sacode estes alicerces da prisão. É preciso que eu e você confiemos, a partir da experiência de fé e na ação desse mesmo Espírito, aquilo que parece inabalável como situação de problema, Deus pode resolver. Quantos que desistem da caminhada? Quantos que já não têm voltado esse olhar mais para a experiência de Deus, porque têm talvez caminhado longe da presença do Espírito? E sabe, gente, eu falava agora há pouco que uma experiência que te afasta do amor de Deus e não deixa você experimentar esse amor de Deus de um modo tão profundo, o pecado também expulsa de você essa presença do Espírito Santo. E porque a presença do Espírito Santo não está mais aí, o que acontece? Não há mais esse defensor, esse paráclito que vem para te defender nas tentações da vida. E hoje, ao perceber esses dois, que eles estão ali, percebe que as portas da prisão elas se abriram, mas eles não saíram. Eles continuam ali naquela situação, mesmo no desafio de permanecer na prisão. Eles sabiam que o Deus que fez abrir aquelas portas, aquelas grades, eles tirariam a eles dali de dentro. E porque permaneceram firmes, vivos na sua fé, eles converteram um carcereiro. O carcereiro acordou, viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido. E às vezes a intenção que vem no coração das pessoas é isso: quando vem as dificuldades eu vou fugir, eu vou sair para outros lugares, e às vezes o primeiro lugar que se sai é da igreja. E vai buscar a solução por conta própria, porque afinal eu consigo me salvar. Não, eu e você não conseguimos nos salvar sozinhos. Precisamos desse Salvador que é Jesus Cristo, que é ressuscitado, mas precisamos da ação desse Espírito também, que nos dá ajuda, que nos defende, que nos ilumina nas estradas da vida. E eles permanecem ali por causa do testemunho desses dois. O carcereiro, pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se, mas Paulo com voz forte: não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Ele tinha visto aquilo que tinha acontecido e as portas daquela prisão abertas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos de tua família. Gente, perceber essa experiência de Paulo e Silas é hoje nos perguntar como temos agido diante de todas as situações, problema que enfrentamos aí. Sabe por quê que tantos têm desistido? E aí a gente volta ao que Prado Flores falava. Cada um de nós há de ter o seu próprio Pentecostes, mediante uma oração na qual se peça e receba uma efusão abundante do Espírito Santo,
e sejam manifestados seus dons e seus frutos. Talvez, gente, tem tantos que foram batizados e esse livro tem um título bem sugestivo: Como evangelizar os batizados. Há tantos que foram batizados, mas parece que não foram evangelizados ainda, que não fizeram a experiência do Espírito Santo, e parece que não fizeram ainda essa experiência do amor de Deus, que é de um modo tão profundo, que nos faz, em meio às dificuldades mais profundas da vida, que nos faz suportar as dores, que nos faz caminhar, sabendo que não estamos sozinhos. Jesus, claro, partiu para o Pai, mas estamos com a sua presença que nos alimenta, a presença eucarística. Estamos com a sua palavra, estamos com a presença do Espírito que foi derramado sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria, e os desdobramentos dele foi isso, provocar na vida de homens e mulheres, Santa Rita de Cássia, uma delas, esta experiência da santidade. Eu convido você hoje a fazer essa experiência que Prado Flores nos pede. Pedir o Espírito Santo para fazer a experiência dele, para continuar firmes na caminhada. Vai ficando de pé, para que possamos rezar. Tem um canto que diz isso: vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Fecha seus olhos um instante para nós rezarmos. Eu hoje te pergunto, qual é o desafio que você está vivendo? Porque hoje, ao talvez ler esta palavra do Evangelho, talvez entristecidos, porque afinal Jesus está partindo para o Pai, está se despedindo. Agora não temos mais Jesus presente entre nós. Para aí parece que eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Você não está sozinha. O Espírito que nos conduz nesse tempo a reconhecer este senhorio de Deus, este Messias que vem para nos salvar. Você precisa cantar isso confiando. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. 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 Coloca a mão no teu coração e canta isso. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Diz assim comigo: Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua presença. Às vezes eu tenho pensado em desistir. Às vezes eu tenho pensado em desistir. Às vezes, Espírito Santo, Às vezes, Espírito Santo, eu sinto aprisionado, eu sinto aprisionado. assim como essa experiência Assim como essa experiência de Paulo e Silas, de Paulo e Silas, que enfrentaram que enfrentaram naquela prisão. naquela prisão. Mas eu quero confiar, Espírito Santo, Mas eu quero confiar, Espírito Santo, que assim como aquelas grades que assim como aquelas grades foram abertas, foram abertas, as bases daquela prisão as bases daquela foram prisão abaladas foram abaladas pelo canto de Paulo e Silas pelo canto de Paulo e pelas suas orações. e pelas suas orações. Eu quero, Espírito Santo, Eu quero, Espírito Santo, louvar em meio às dores, louvar em meio às rezar dores, mais, rezar mais, ao invés de me lamentar, ao invés de me lamentar, de reclamar da vida, de reclamar da seguir na caminhada, seguir na caminhada, confiando confiando que tu, Espírito Santo, que tu, Espírito estás comigo. estás comigo. E por isso eu quero cantar. E por isso eu quero Canta mais uma vez então isso. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Enquanto o Fernando vai dedilhando o violão, peço que você vai conversando com Deus aí agora. A situação difícil que você se sente aprisionado. Talvez a sua saúde que não vai bem. Isso te leva a reclamar da vida. Talvez alguém aqui que se encontra em dívidas. Coloca essas dívidas diante do Senhor, confiante que esta prisão, isso que está te aprisionando, essas grades podem ser abertas. Esta base da prisão pode ser inclusive abalada pela sua oração, pelo seu canto.
Inclusive, o seu testemunho pode converter pessoas. O seu testemunho, depois de dizer: eu recebi essa graça porque, ao invés de eu reclamar, eu louvei a Deus, eu elevei louvores, eu elevei ao Senhor as minhas mãos e a minha oração. E o seu testemunho, assim como Paulo e Silas converteu aquele carcereiro, o seu testemunho também pode converter pessoas, seja dentro da sua casa, seja no seu bairro, na sua cidade. Apresenta diante do Senhor essa situação difícil. Apresenta diante do Senhor a sua família. Eu rezo, Senhor, pelos casamentos que não se encontram bem. Por aqueles filhos que estão pensando em se separar, que estão em pé de guerra. Espírito Santo, eu te peço hoje, devolve a alegria na vida deste casal, para que ao invés de reclamar e de jogar a culpa um no outro, possam rezar mais juntos, louvar mais a Deus juntos, para que tudo isso que esteja abalando essas forças possa ser a tua presença, Espírito Santo, abrir novas portas, a porta da liberdade. Espírito Santo, aqueles que não fizeram ainda essa experiência de caminhar contigo, eu te peço hoje, vem de novo dar esta força que este filho, que esta filha precisa. O Pentecostes se aproxima, recordando essa experiência de ser conduzidos por este mesmo Espírito que conduziu os apóstolos, a Virgem Santíssima e tantos homens e mulheres ao longo desta caminhada de mais de 2000 anos de história. Por isso, vem Espírito Santo, nós não podemos caminhar sozinhos. Canta mais uma vez para que a gente possa finalizar e finalizando esta homilia, confiante nesta presença, não caminhamos sós. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra desta noite, porque nos mostrastes, com o exemplo de Paulo e Silas, que devemos resistir em meio aos desafios desse mundo, em meio a um mundo que parece caminhar retrocedendo, lamentando, reclamando, lamuriando da vida. Tu nos mostras, Espírito Santo, que devemos fazer como Paulo e Silas, louvar nas prisões desse mundo, elevar a nossa oração para que toda porta, melhor, toda grade seja aberta, toda prisão seja abalada, e na tua presença, Espírito Santo, erguer a cabeça e seguir, e seguir, e seguir, porque o Senhor é o nosso auxiliador, o Senhor é o nosso defensor. Por isso, obrigado, Espírito Santo. Agora simplesmente agradeça a Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor me move a entender que é como Paulo e Silas que eu devo agir nesse mundo. Obrigado, Espírito Santo, porque me ajuda a entender que lá na minha família tem as dificuldades, no meu trabalho tem as dificuldades, mas eu não devo desistir. Eu não devo desistir, eu não devo desistir, eu devo seguir, seguir, seguir e seguir na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, eu quero caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo. Vem, Espírito, sozinho eu não posso mais. Vem, Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Olha para quem está perto de você, escolhe uma pessoa, faz o sinal da cruz na fronte dessa pessoa aí e diz para ela assim: sem o Espírito Santo você não vai a lugar nenhum. O Espírito te encha de força nessa noite para seguir firme na caminhada. Sem o Espírito Santo, Padre, o Senhor não vai a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo você não vai a lugar nenhum. Que Ele te ajude nas caminhadas da vida. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo, que nos fortalece, que nos ajuda. Sem Ele a gente não caminha não, gente. É com o Espírito Santo.
Amém? Amém. Amém. Vamos então continuar a Santa Missa, rezando juntos neste quarto dia da novena